Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa. E hoje eu estou com uma entrevista muito especial do amigo Eduardo Picanso. Nós conversamos sobre Business Intelligence, sobre o software que ele montou, como é que foi esse processo, o que é a cultura do pensamento empresarial para o profissional da saúde aqui no Brasil. Foi uma conversa show de bola, excelente, excelente. Ficou longo. Mas você vai curtir bastante todas essas provocações. Então, aguarda aí a vinheta, que na volta você vai ver que vale a pena você ouvir até o final dessa entrevista. Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Meu nome é Plínio Tomás, professor e consultor de negócios para a área da saúde, há mais de 20 anos ajudando médicos, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais a alcançarem seus sonhos e objetivos por meio de práticas empresariais consistentes, éticas e sem modismos. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Show de bola! Então agora, como eu falei, meu amigo Eduardo Picanso é o entrevistado de hoje. Tem um monte de coisa para a gente conversar. Estou curioso para saber alguns projetos novos que você tem, que você sempre me conta. Toda vez que a gente conversa tem coisa nova e a nossa conversa sempre é muito boa, sempre flui muito bem. Né, Edu? Então é isso aí. Que bom ter você aqui, cara. A gente já tem algum tempo que a gente já está namorando essa ideia aqui de bater esse papo. Seja bem-vindo aqui no podcast Consultório Empresa. Plínio, um prazer, tá? Um prazer estar aqui. E, na verdade, como eu sempre falo para você, uma honra, tá? Porque, para quem não sabe, eu falo de gestão tem 18 anos, mas o começo, uma forma muito incipiente, basicamente falando sobre formação de preço, e o Plínio foi a pessoa que me estimulou ter uma vertente para esse lado da gestão, para que eu olhasse a gestão, para que a gente, na verdade, eu naquela época, visse que fazia sentido eu olhar para o meu consultório com um olhar de negócio, e isso fez toda a diferença na minha história, na condução do meu negócio, e hoje é uma honra estar aqui no podcast, é uma honra poder estar dividindo o palco com o Plínio, e uma honra ter o Plínio até nos meus projetos, vários, e por mim vai ser assim para o resto das nossas vidas. Então, meu agradecimento de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com as pessoas e que possa ajudar pelo menos uma pessoa, né, Plínio? Se a gente ajudar uma pessoa a cada podcast, a gente muda o mundo. É isso aí. E essa é a intenção, cara, de contagiando pessoas com coisas boas, com ideias positivas, com possibilidades, porque muita gente já me deu feedback que não sabia que determinadas coisas eram possíveis, nunca tinha pensado nesse ponto de vista, e isso fez muita diferença para a pessoa. Esse é exatamente nosso objetivo, de fazer provocações, insights, exatamente essa ideia. Edu, eu tenho é um conjunto de assuntos, mas eu vou englobar isso de modo geral, que é um assunto, uma temática que eu sei que você domina bastante também e gosta, que tem a ver com indicadores, com números. Não existe gestão sem números, isso é absolutamente um mantra aqui do podcast. Não existe gestão sem número, por definição. E o assunto, quando a gente fala de business intelligence, né, a inteligência do negócio, ela necessita de um bom conjunto de indicadores, um bom conjunto de números que sejam ágeis, fáceis, para que a gente possa fazer a gestão, né? Então eu queria começar te perguntando isso, assim, como é que você vê isso na prática clínica? Porque é um detalhe aqui que é legal as pessoas conhecerem, porque você é um dentista que atua ali no mocho, que atende paciente, mas que tem a gestão na mão de uma clínica grande. Aliás, seria até bacana você se apresentar nesse sentido para dizer tudo o que você faz, além do software que você tem, que eu quero conversar sobre isso mais para frente. Se apresenta um pouquinho assim para dizer o que você faz, e aí me conta que visão que você tem da importância do Business Intelligence no negócio, na gestão destas coisas que você tem aí no seu dia a dia. Tá bom, esse podcast daria para durar 2 dias só respondendo essa pergunta. Então, Plínio, eu acho que a gente tem que começar
para não ficar muito solto, somente o dado que vai gerar informação para tomada de decisão, é a gente ter um passo antes, que é entender do porquê a gente faz o que a gente faz. E a gente ter um entendimento, tá? Pra, na hora de eu analisar os dados, para que esses dados possam ser importantes para a minha tomada de decisão, a partir dos dados, eu entender que existe todo um plano gerencial que tem que estar muito bem sedimentado, com os processos bem definidos, para que os dados façam sentido para o meu plano estratégico que deveria ter sido feito anteriormente. Eu somente com um dado sem estratégia, eu posso ter tomadas de decisão que não seriam as mais assertivas ou as ideais, tá? Por conta de eu nunca ter me preocupado com a estratégia. Tá? Não estou nem falando do plano estratégico, aquele lá de cima. Estou falando da estratégia dos planos gerenciais, tá? Das cadeiras gerenciais do plano tático. Então, quando a gente vem para esse lado, como você falou, eu permeio em vários negócios e todo negócio tem o mesmo modelo estrutural. Todo negócio. O software, o curso, a mentoria, o consultório, o curso presencial, o curso online, todos eles têm o mesmo modelo estrutural para que eu pense nas estratégias, no marketing, nas vendas, quem é o público-alvo para poder vender daquele jeito, como é que eu vou sensibilizar aquele público-alvo, como é que eu vou gerar desejo naquele público-alvo. Então, as métricas, isso é uma coisa importante para muitos que estão nos assistindo, que muitos falam assim, eu quero trazer 100 clientes novos por semana. A minha métrica é uma captação de 100. Peraí, e o qualitativo desses 100? São clientes que vêm da internet, que metade falta consulta, 100% não tem compromisso nenhum contigo. Você está buscando esse cliente, é o quantitativo e o qualitativo. Então, você está tirando uma pedra para o lugar onde você quer, de fato, nadar, ou você está fazendo o que todo mundo faz com um comportamento de manada. A tua métrica é a métrica do funilzão de venda, de quantos estão lá no nível de consciência 0 para o 1, para o 2. Não, tem 1.000 leads, consegui 1.000 leads, 10.000 leads. E será que isso realmente, para todo negócio, é importante e funciona? Depende. Então, se você tem um tipo de consultório, e eu vou falar um pouco de mim. Eu sou um dentista formado há 26 anos, apaixonado pelo que eu faço, e eu descobri há alguns anos que eu não sou apaixonado pelo que eu faço, mas pela transformação que eu gero. Parece a mesma coisa, mas não é. Então, eu gosto de fazer uma cirurgia, um levantamento de seio, maxilar, lindo, instalo um implante em condição SA4, com menos de 4 milímetros de osso subantral, eu faço facetas lindas, faço restaurações magníficas, trabalho oclusão, melhoro o DTM, faço harmonização orofacial. Mas o que eu gosto mesmo é o paciente falar assim, puta que pariu, ficou muito maneiro. É disso que eu gosto. Então, o que me move não é o trabalho em si. Tá? Então, eu aprendi a ter um negócio, aprendi quanto eu deveria cobrar, aprendi como eu vendo pelo preço que eu deveria cobrar, e aí eu criei um ecossistema baseado numa cultura organizacional, que eu preciso que ela exista para que o meu cliente ideal venha, que eu possa vender por aquele preço, e que a jornada do cliente esteja totalmente percebida e eu atenda os processos em cada etapa, desde a pré-venda até a recompra, que é o nível de consciência 4 do funil. Então, eu tenho que ter atenção a isso. Isso vale para tudo. Vale para o software, isso vale para os cursos online ou presenciais. Eu tenho que saber que pode ter coisa que pode me dar um prejuízo aparente, mas se ele está alinhado com a minha prioridade, o meu propósito, pode ser uma oportunidade de venda. Então, tem um monte de coisa que precisa ser analisada, tá? Para poder você ver o que teu coração fala para você fazer, o que é a tua razão, à medida que você entende dos dados, para que transforme informações, para que isso transforme o teu negócio, faça sentido, e retorno financeiro que você tem atrelado à qualidade de vida. E o ideal é ter um equilíbrio. O ideal é ter equilíbrio entre o dinheiro, o propósito, um propósito. Se você faz só propósito, é matriz de capital, você vai ficar fudido sem dinheiro e sem qualidade de vida. Se você foca só na qualidade de vida, você não tem dinheiro, também não está alinhado com propósito. Se você foca só no dinheiro, tua vida passou, irmão. Você não tem gaveta no caixão. Você não vai levar para o outro plano.
Então, se você conseguir um equilíbrio, e aí, Plínio, essa pergunta que você me fez, eu faço uma coisa que é gestão estratégica de tempo. Eu pego a minha agenda, tá? Por acaso eu uso do meu software, mas cada um pode usar o que quiser, do Google, planilha de Excel, qualquer uma. E eu mensuro quanto tempo eu fico em cada agenda, tá? De paciente na clínica A, clínica B, dando aula presencial, online, montando aula. E aí eu tenho um gráfico onde eu estou usando meu tempo. Tempo com meus filhos, tempo com os meus amigos, tudo está lá, tudo está na agenda. E aí eu separo o que é atividade com retorno financeiro, tá? Que pode ser retorno direto ao investimento, lazer ou prazer, propósito e atividades necessárias, tipo, almoçar é necessário. O Plínio me chamou para dar um curso com ele em São Paulo, em Goiânia. Eu tenho que pegar o avião, eu tenho que me deslocar. Então, o meu deslocamento, a passagem, são agendas necessárias. Uhum. Então, eu separo por qualificação da atividade, e na hora que eu separo o que é mais rentável, eu tenho um outro gráfico, que é do outro indicador, quanto por ano eu dedico para aquela atividade, quanto que ele me gera de recurso, então quanto me gera por hora. E eu faço uma análise minha, se aquilo ali faz sentido, está alinhado com o meu propósito, está com o propósito, tem coisa que eu recebo menos, mas está alinhado com o meu propósito e eu quero fazer, por quê? Porque sim, porque faz sentido, e por aí vai. Cara, assim, eu fico imaginando, tô ouvindo você falar aqui, e você fez um panorama geral, eu fico imaginando uma pessoa que está caindo de paraquedas hoje, não conhece o podcast, fala assim, deixa eu ver esse negócio aqui que me falaram, né? Acho que vai ser bacana. Acho que a pessoa falou assim, hã? Né? Hã? Se você está ouvindo a gente e você se encaixou no que eu acabei de falar, maratona os outros 120 episódios aqui para você ter uma noção do que a gente está falando aqui. Mas é tão importante o que você falou, cara, e é tão verdadeiro. Você passou por diversas áreas aqui, extremamente objetivas e necessárias para isso. É que o nosso linguajar já está tão acostumado a entender que isso é o óbvio, né? É Mas o óbvio. Eu não faço nada além do óbvio. Eu não sou superdotado. É o óbvio. Tem uma frase, eu não sei de quem é a frase, que fala que os grandes negócios, não lembro quem fala essa frase, não são feitos por pessoas extraordinárias, mas por pessoas medianas, consistentes. Não lembro quem é a frase. Sei lá, Henry Ford. É um cara desse aí. Acho. Mas é por aí mesmo. Então, mas eu quero destacar algumas coisas que você falou aqui que eu acho que foram muito, muito importantes. Porque, assim, no conjunto do que você falou, o conjunto, vou espremer isso aqui e fazer uma tradução aqui, não tem a menor possibilidade de você conduzir a sua empresa e a sua vida pessoal sem um conjunto de pistas, de números, que te diga se eu estou no caminho certo ou não. Né? Então você mencionou diversos exemplos aqui disso, né? Inclusive com relação à organização de tempo, a como que você conduz os seus negócios de um modo geral, né? A divisão do que é investimento, do que é prazer, lazer que eu posso ter, etc. Enfim, o que eu estou destacando aqui dessa sua fala que é bacana, para mostrar para quem nos ouve que uma boa gestão, ou começar a entender das coisas básicas do que é este processo, é essencial para a vida. Esses dias aqui a gente terminou uma turma do Pleno, nosso curso online, né, que eu tenho lá com o Henrique, e aí no final, que a gente fez um webinar ali, um monte de gente deu um monte de testemunho bacana, foi bem legal. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção naquela conversa de uma pessoa foi ela dizer isso, assim, cara, como o tomar consciência das coisas faz diferença, né? E tomar consciência das coisas, ver os números, e aí ela fez um comentário bacana, ela falou assim, o que eu aprendi aqui, tá até gravado, isso foi muito bacana, ela falou, o que eu aprendi aqui, eu coloquei em vida, e isso está mudando a minha vida, porque eu estou aplicando as coisas na minha vida pessoal. Então, a gente está falando de consultório, mas o entendimento dessas coisas tem para a vida pessoal, e a sua fala passou por isso agora. Você está mencionando o quanto isso faz a diferença na nossa vida pessoal. E eu não estou nem falando dos benefícios da gestão, que só aí também já dá para a gente falar horas. O benefício da gestão melhora a minha vida, me dá liberdade, me dá, cara, uma lista de possibilidades que me alavanca, né?
Mas enfim, então eu fiz essa extração do que você falou aqui, que, ou seja, sem números não tem gestão, né? Sem números não tem gestão. Então, só por isso a gente já tem uns bons motivos para estar trabalhando com a gestão. Deixa eu destacar uma coisa que você falou agora, e aí eu queria continuar essa conversa a partir daqui. Eu venho, Edu, acho que a gente já conversou sobre isso, que eu me lembro, a gente já conversou tanta coisa, mas eu venho, principalmente nos últimos meses, 1 ano, 2, sei lá, não sei quanto tempo aqui, acho que 1 ano e pouco, que eu intensifiquei vou dizer uma mensagem, que eu acho que nós da área da saúde, quem trabalha na área da saúde, não deveríamos ter mentalidade de funil, mas sim uma mentalidade de ciclo. E sim, a sua fala passou por isso. A sua fala falou sim, isso de exatamente como eu penso, né? Tanto é que eu ia até te parar na hora e falar, pô, deixa você terminar. Por quê? Porque aquela mentalidade daquele funilzão aberto, que você mesmo até fez esse comentário, que é exatamente o que eu penso, é uma mentalidade perigosa pra gente. Aquela coisa assim, muito. Então vamos lá fazer um monte de divulgação, anúnciozão, taraná, trago 1.000 pessoas para fechar 5. Aí eu fecho 5 protocolos, fico feliz, porque 5 protocolos dá grana, bom, maravilha. Maravilha nada, cara. Você vacinou esse monte de gente, esses 995 contra você. Você criou anticorpos em pessoas para dizer, olha, ali eu fui, experimentei, não gostei, ali não tem consistência, ou seja lá o que for, né? Então, por mais que aconteça o funil, e funil acontece, ele é inevitável, mas a minha mentalidade como profissional não pode ser de funil, tem que ser uma mentalidade que quando eu trago alguém, eu tenho que casar com esse paciente. A minha ideia é oferecer para ele um tipo de atendimento, um tipo de proposta que seja para sempre, né? Que seja para sempre significa que ele volte, se for o caso, do serviço de saúde que eu estou fazendo ele voltar, ou que ele indique outro. Sim. E quando ele indica outro, o fluxo gira. Aí eu não tenho que fazer esforço de atração de cliente. O meu cliente fez isso por mim. E eu acho que a genialidade do marketing é quando a gente consegue fazer isso acontecer. Então eu queria ouvir um pouquinho de você. O que você pensa disso aí? Bom, vamos lá. Eu costumo brincar que o funil ideal para um tipo de negócio como o meu não é um funil, é um tubo. Quem entra sai. É um tubo. É um cilindro, não é um funil. O que a gente tem para falar sobre isso? O tipo de cliente que você quer ter e o tipo de experiência que você quer gerar. Por quê? Quando eu tenho um atendimento como o que eu faço aqui, onde pontualidade não é negociável, valor, é pilar. Eu não consigo marcar 2, 3 pacientes no mesmo horário. Eu preciso ter um tempo para fazer relacionamento. Venda é relacionamento. Venda não é ofertar. Venda é você relacionar. Então, o que eu faço é eu busco o relacionamento com todos os clientes. Eu não ligo para eles só para chamar para revisão. Ligo para falar, Mengão jogou ontem. Vai ter um campeonato de surf para quem é surfista. E aí, faz relacionamento. E a pessoa fica com você na cabeça, tá? Não porque você chamou necessariamente. Ela pode ficar com você na cabeça que você chamou para uma revisão? Pode, tá? Mas quando a gente vai estimular um boca a boca, eu tenho que dar chance para o meu paciente falar de mim. Porque, contrariamente ao que muita gente acha, que todo mundo fala assim, não, boca a boca é o melhor meio de você captar cliente. O cliente já vem amaciado, né? Só que o que acontece é o seguinte, as pessoas falam assim, como é que é o boca a boca? E ela fala, a pessoa foi você, Picanço, ela gostou, e ela chega no bar, na roda de amigo, e fala, foi um Picanço, ele é muito bom. Eu falei, quantas vezes você já vivenciou isso? Isso nunca acontece. Ninguém quer falar que foi ao dentista. Tá? É raro, a não ser que você tenha uma condição que você estava com uma dor, falou, nossa, graças a Deus, estava com uma dor e ele me curou. Meu dente da frente quebrou, graças a Deus, fui lá e tirou. Mas normalmente a pessoa vai ao dentista, se ela pagou para você fazer um canal, você tratou, você não fez nada mais do que sua obrigação. Uma faceta, mesma coisa. Um botox, a mesma coisa. Então, o movimento do boca a boca, se você achar que tá diferente, não é assim, Plínio, pode ficar à vontade de falar, mas é a minha percepção. Quando ele chega numa roda, não é ele que levanta a bola. Normalmente não, a não ser que você tenha o 10, que é outra coisa que eu vou falar. Mas, normalmente, você fala do teu dentista por algum motivo.
Ou que você vai nele amanhã, alguém te chamou para tomar um chuva, não dá que eu tenho dentista. Ou que ele te surpreendeu, e na hora que você chegou lá para consulta de finalização, ele te deu uma rosa. Nossa, ganhou uma rosa do dentista. Ou você fez uma live, ou você fez um podcast, ou você mandou para ele um vídeo de WhatsApp sobre alguma coisa que ele gosta, de um prazer dele. Tá, um campeonato de crossfit na Barra da Tijuca. Você mandou lá que vai ter, vai ter isso aqui, olha que legal, vai ser na praia. E aí ele pega e fala, pô, que legal, cara, meu dentista hoje fez isso. Você virou um assunto. Nesse momento, a pessoa que tá, o interlocutor, fala assim, nossa, teu dentista, cara, minha mãe tá passando um aperto com o dentista dela. Meu primo, pô, já inchou até o olho. Ele é bom? Você me indicaria? Claro que eu indico. Então, o boca a boca, ele acontece quando o paciente fala de você. Então, se eu tenho um tubo de venda, não um funil, que eu quero cliente que já vem assim, eu não posso atrasar um segundo, porque isso é respeito ao tipo de paciente que eu atendo. Se eu tenho um paciente desse, eu não posso fazer funil, porque no funil, 500 marcam e 300 faltam. Como é que eu vou fazer uma agenda para um paciente de qualidade com funil? Porque se todos forem, como é que você vai fazer? Atender até 3 da manhã, a percepção de qualidade vai lá para baixo. E quando a gente entende, eu aprendi isso com o Plínio, tá? A jornada de compra de um cliente, que eu tenho que estar atento a todas as etapas do processo dele, desde a primeira vez que ele me vê, a etapa que ele liga ou manda o WhatsApp, que ele entra, o que ele enxerga, o que ele cheira, o que ele ouve, como é que é a aparência da secretária, como é que ela recebe, como é que está o cabelo dela, como é que está a roupa, como é que está o sorriso na voz dela. Tudo tem que fazer parte da tua atenção ao processo da experiência do cliente. Se você não tem atenção a isso, talvez você esteja pecando e ele esteja achando você caro porque ele não percebeu o valor e um monte de coisa que você não teve atenção no meio do caminho. Então, o funilzão, ele serve quando você está vendendo um e-book. Tá vendendo, e-book, beleza, está vendendo um e-book, funciona muito bem, tá? Porque não importa. Se comprarem 100 ou comprarem 1000, clicou lá, comprar, beleza. Só que o serviço odontológico, você tem que entregar ainda. E aí, eu tenho agora uma outra crítica, se eu já puder emendar outra crítica, o funil de venda, que aí eu fico muito pé da vida com alguns pseudo-marqueteiros que tem por aí. Falou, doutor, vamos aqui, odontologia 100K. Sem te ensinar a precificar. Odontologia 100K, sem te ensinar a precificar, uma das maiores covardias que alguém pode fazer com cirurgião dentista, com médico, nutricionista, psicólogo. Por quê? Vou te dar agora é que quem ensina isso, ensina via funil. Via funil. Só para somar as coisas. Ensina via funil. Exato. Exatamente. E eu vou dar um exemplo meu, não é para ser replicado para ninguém, é um exemplo meu com o custo da minha hora clínica que eu calculei. Então, eu vou botar o seguinte, uma aplicação de toxina botulínica que está na moda aí, um preenchimento de uma região com uma seringa de ácido hialurônico, e eu não vou vender seringa, tá? É só para quantificar o quanto de produto eu usei. Não importa o preço do material, mas isso entra no meu custo variável, na minha planilha. Então, de cara, tá? Eu levo meia hora para fazer esse procedimento. Só que na minha precificação, como eu tenho um atendimento premium, que eu preciso conversar com o paciente, preciso envolver o paciente, preciso gerar desejo no paciente e me relacionar, eu marco uma consulta de 60 minutos e mais uma consulta de 30 para uma revisão, e tem conversa, tem um cafezinho, tá? Às vezes tem bolinho, às vezes tem uma bolachinha. E então, são 90 minutos de hora clínica para eu fazer esse procedimento. A minha hora clínica, baseada nos meus custos fixos, que eu não posso extrapolar para nenhum dentista no Brasil, custa R$300. Se eu faço isso em 1h30, o custo fixo, que é um dos 7 pilares, 7 centros de custo de um preço, custa R$450 de custo fixo. Quando eu somo o meu custo variável, que vai dar ali por volta de 500, 550, eu vou ter quase R$1.000 de custo fixo mais variável. Tem um índice que eu coloco lá, que é o índice de retrabalho, que eu posso até deixar ele zerado, porque vai dar trabalho para explicar isso. Tem um outro centro de custo, que é mão de obra. Quanto o dentista que executa recebe para fazer aquilo?
mesmo sendo eu. Só que nesse momento eu sou mão de obra. Esse é o Nesse ponto. momento sou mão de obra e eu pago para mim, como executor, sei lá, R$ 200 para fazer. Eu tenho mais 200 para provisionamento de impostos, mais 100 para provisionamento de encargos de cartão e mais 200 de lucro, como dono, como quem investiu na estrutura que eu tenho aqui no meu consultório. Quando eu somo tudo, eu tenho um valor de R$ 1.700. Quanto eu estou lucrando nisso? R$ 200. Ou seja, o meu custo, incluindo pagamento de mão de obra, é 1.500. Aí vem esse marqueteiro de plantão aí, fala assim, ô doutor, vamos fazer a campanha aqui, ó, vamos fazer a promoção desse preenchimento desse Botox, R$ 100.000. A gente faz 100, vai ter 100 mil de faturamento. Se eu não tenho a noção dos números, se eu vender 100, eu faturo 100 mil, mas eu tenho um prejuízo de 50 mil. Porque me custa 1.500. Uhum. Então, se eu não sei isso, eu não sei como ter plano estratégico, que meu plano estratégico está fundamentado com o lucro por procedimento, que o Plínio também chama de MCU, margem de contribuição unitária. O MCU é o lucro que determina qual é a estratégia que eu vou vender esse procedimento ou aquele. Uhum. Se eu vendo um Botox a 1.000, tendo 500 de prejuízo de 33%, ou vendo uma terapia básica periodontal a 500, que eu gasto meia hora clínica, que eu tenho um lucro de quase 38%, é melhor, e a pessoa foca assim, ó, terapia periodontal 400, o Botox é 1.000, melhor vender o de 1.000. Não, porque o MCU está mal calculado, está dando prejuízo. Uhum. Eu tenho que calcular quem me tem a margem de contribuição unitária maior, focar na venda disso, quanto mais disso eu vendo, mais dinheiro me sobra. Então não é bem o faturamento. Então quando a gente começa a analisar os números, como o Plínio faz, faturamento é um parâmetro? É, óbvio que é. Mas quanto me sobra é um outro parâmetro. Quantos pacientes novos? Outro parâmetro. Quantos pacientes eu tenho no mês atendidos? Outro parâmetro. Horas de voo para cada especialidade? Outro parâmetro. Eu vejo qual é a especialidade que me dá o maior ticket médio, maior lucratividade. E a gente tem aqui um mar de números que a gente pode falar que para cada tipo de negócio pode fazer mais sentido ou menos sentido. Então, pega um consultório como o meu. Eu sou um dentista da família, tá? Eu me especializei em alguém com uma visão sistêmica ampla. E aí eu vou contra aquela narrativa do cara que quer fazer tudo é o pato, que não voa direito, que não nada direito e que não corre direito. Eu falei, não, cara, eu não sou não, porque eu faço tudo muito bem. Então eu sou um cruzamento, eu sou um águia trusguim, que eu vou igual uma águia, eu nado igual um pinguim e corro igual um avestruz. Porque eu não desaprendi endo quando eu aprendi prótese. Eu não desaprendi prótese endo quando eu aprendi implante. Eu não desaprendi nenhum dos três quando eu aprendi ROF. Eu fui me especializando para ser muito bom, para ter uma visão sistêmica. Então, hoje, o meu nível de captação de cliente, eu não busco paciente em Instagram. No Instagram, o cara que é indicado para mim, ele vai lá e me valida. Ele olha, esse cara aqui, eu gostaria de ir nele. Mas ali eu não capto o cliente. Ali é um local de validação. E quem olha o meu Instagram, @EduardoPicanco, você vai ver que tem muito mais coisas voltadas para o meu cliente dentista, para consumir os meus produtos e serviços para resolver as dores deles, do que necessariamente o meu cliente paciente, que é outro tipo de negócio, mas ele está ali e ele vê casos bonitos que eu faço e a seriedade que eu faço. E também funciona para o dentista, quando eu mostro o caso clínico, que ele vê, esse cara aqui, ele ensina, mas ele trabalha também. Então é legal ver alguém que faz e mostra como é que ele chegou lá, que é um outro tipo de segunda opinião. Então, o Plínio é um cara que sabe muito, é o cara que talvez saiba mais no Brasil, gente. Só que a gente pode ter, eu quero ver o Plínio, quero ver o Picanço, quero ver o Estevam, quero ver o Braga, quero ver que tem pessoas que cada um tem uma pegada e a gente viu lá no Destino Empresário, muita gente circula e vira família de todo mundo. E esse é o ideal, de ter pessoas cruzando ali com a nossa vida. Eu faço até, isso que você acabou de falar, eu faço uma comparação assim, não é porque eu aprendi odontia num lugar que eu nunca mais assisti curso com ninguém, não, eu só posso assistir com aquele, não, cara. São visões, às vezes, diferentes e complementares, isso é super saudável, né? Exceto
quando vem uns cabeçudos ensinar uns funis que não funcionam, que não fazem sentido, né? Você sabe que outro dia alguém me chamou a atenção e falou, professor, dá uma olhada nisso aqui. E começaram a me mandar uns vídeos, né? Enfim, sem muitos detalhes, mas a pessoa ensinando que se pode precificar por custo marginal, ou seja, ignora o seu custo fixo. Basicamente isso. Ignora. Não, tá faltando, ó, você está sendo paciente ali mesmo, então você ignora o seu custo hora, porque isso não faz diferença, e aí você só, né, cobra ali o material e põe uns 10% em cima e tal. Eu falei, oi? Hã? Cara, pega uma planilha básica, com 2 neurônios você faz a conta, com 2, 1,5, vai, você coloca lá, você fala, vai dar prejuízo. Vai dar prejuízo, vai dar prejuízo. Não, mas está entrando dinheiro, não tá. É igual as pessoas falam assim, o que eu vou falar agora é bizarro, mas eu já ouvi 1 bilhão de vezes, provavelmente você também. Eu converso com alguém que está atendendo um convênio, aí a pessoa, não quer dizer que todo convênio é assim, nem sempre é, mas enfim, o cara está atendendo um convênio, o convênio está pagando R$50, e só que o custo da pessoa para fazer aquilo lá é 60. Ou seja, está dando prejuízo. A MCU é negativa, né? Negativo. Aí eu mostro para a pessoa o número, ela responde assim, mas eu faço volume. Eu falo assim, na minha época de matemática, se um item dá menos 10, quanto mais eu faço, é menos 100, menos 200, menos... É isso aí. Não tem como voltar essa conta, né? Mas é engraçado, porque aquele montante que vai entrar lá de 2, 3 mil reais do que o convênio, a pessoa tem a sensação, é um dinheiro que está entrando. Entra 2 mil, mas para entrar aqueles 2 mil me custou 4, sei lá, tô dando um exemplo. É isso aí. E não quero dizer, repito aqui, que não é todo convênio, toda situação que é assim, mas é muito comum isso acontecer. Isso é bastante comum entre quem atende convênio, porque a pessoa tem uma estrutura de custos que não é compatível com o convênio que ela tem. De repente, exato, se eu sei trabalhar com convênio, eu me organizo, enfim, não quero aqui levantar esse tipo de bandeira, porque não é esse o ponto aqui. Mas é que é não saber fazer a conta é que é o problema. O que eu quero chamar a atenção é disso que você também chamou a atenção. Uma vez eu fui para um congresso, estava com o Felipe, que trabalhava comigo aqui, não sei se você lembra dele, e a gente foi para um congresso na Colômbia. De Juiz de Fora. Isso. A gente estava na Colômbia, num congresso, vendo apresentações de marketing digital e tal, e as pessoas falavam sobre lançamentos, forma de lançamento, né? E as pessoas apresentavam um caso, a gente se olhava assim e falava assim, pela própria fala do cara, essa conta não bate. Aí veio o outro, a gente se olhava assim, aí um cara que ficava apresentando como estrela da noite, o cara que ia falar, tal. E pior, o curso, o produto dele era um curso de finanças. E o cara começou a falar, porque ele fez um curso, aí ele investiu não sei aonde, ele fez não sei o que lá, para fazer aquele lançamento que ele estava contando. E a gente foi se olhando assim, cara, tá dando bem negativo, né? Cara, mas... E todo mundo aplaudindo, a gente tem uma coisa errada aqui, ou a gente está muito retardado, né? Aí uma hora, era um congresso internacional, uma mexicana que estava no fundo, eu sei porque ela se apresentou como tal, falou, meu nome é tal, eu sou do México, a pessoa tinha que se apresentar para falar, fez a pergunta, olha, ela pegou um papelzinho assim, cara, falei, ela me representa, ela falou assim, se eu fiz a conta certa, que eu estou acompanhando a fala, você está comemorando o quê? Ela falou para ele assim, você deu prejuízo, né? Aí ele, então, aí o dono do evento interviu, que é o que estava dizendo que o cara é meu herói, sigam ele, né? Eu falei, não, então, mas é normal, nos primeiros lançamentos dá um pouco negativo, porque depois você vai ver, olha o próximo. Cara, o cara deu um negativo monstro, cara, monstro. Se ele assim pra gente aqui, vai em reais, sei lá, uns 100 mil negativos, e tá lá no palco comemorando e sendo aplaudido. Eu falei, cara, não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido, né? E pior, ensinando finanças, né? O mais bizarro. Mas enfim, só que isso a gente vê no nosso mercado também, né, Edu? Assim, os caras ensinam uns negócios que não fazem o menor sentido, mas infelizmente a gente não tem, e esse é um ponto que é o próximo tema que eu quero tratar com você aqui, que é a educação empresarial, a educação empreendedora. A gente não tem isso. Ainda bem que você falou, porque eu queria falar disso. Ainda bem que você vai puxar isso. Que era exatamente isso que eu falo agora. Porque a gente não tem... A falta da educação empreendedora gera estas aberrações. Eu defendo há muitos anos, cara, teve um período da minha vida que eu levantei a bandeira mesmo, de ir em faculdade, mandei carta, cara, teve um período da minha vida que eu levantei a bandeira e falei com tudo quanto é coordenador de faculdade, para colocar, sei lá, alguma coisa de gestão, tentei via CRO, foi um negócio assim,
Não vai. Não vai, não vem nem ao caso aqui discutir, mas não vai. Mas o que eu quero dizer é, o fato de não termos esta educação, assim como a população como um todo brasileira não tem educação financeira, entre outras, mas o fato de profissionais de saúde, médicos, dentistas, fisioterapeutas, todos praticamente, de não terem uma educação empreendedora, nos torna reféns. Cara, eu tenho dito uma frase, você já me ouviu falando isso, que aprender gestão é para nos dar liberdade. Verdade. Liberdade. Liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade de construção, liberdade de tempo. Cara, aprender gestão me dá liberdade. Eu preciso, se eu resolver montar um consultório, é um negócio, eu preciso disso. Então, fala um pouco desse assunto aí, cara, dessa educação empreendedora que não temos e que deveríamos ter. Vamos lá. Então, eu vou permear por algumas coisas aqui em relação a do que é educação, o que é ensino, o que é aprendizado. Tá? Okay. Para a gente entrar na responsabilização do profissional. E a gente pode botar o que é a responsabilidade da escola e do profissional. Que a gente vai permear por algumas coisas. Então, o primeiro tópico que a gente vai falar aqui é sobre o quanto o nosso modelo educacional brasileiro ele pode ser corresponsável, mas até a página 2. Por quê? Porque ele data da Revolução Industrial. Uhum. Então, ele forma pessoas com uma cultura de emprego e estabilidade. Não forma empreendedores. A própria construção do modelo educacional é essa. Então, é diferente. Meu sobrinho morou nos Estados Unidos e ele estava aprendendo no colégio, com 15 anos, metas SMART. Coisa que eu ensino no meu curso. Você ensina aí também. Eu também, é. Uhum. Então, no colégio, com 15 anos, aprendendo nos Estados Unidos, metas SMART. Isso é uma coisa que não se fala aqui. Aqui a gente preza o aluno nota 10. E aí, na hora que eu busco o raciocínio, e há 18 anos eu pergunto nas minhas turmas, Plínio, o melhor aluno das suas turmas é o mais bem sucedido no mundo empresarial hoje? A resposta é quase que unânime. Não. E aí você continua hoje em dia com os seus filhos exigindo nota 10. Como se esse fosse o parâmetro de sucesso, que foi esse o parâmetro de sucesso que a gente ouviu. Não, você tem que tirar 10, tira 10. E quando tira 10, você é recompensado. Tira 10, 10, 10. Então, assim, os 3 Qs da inteligência que a gente fala, o QI, o QR e o QE, que é o quociente intelectual, você ter ele alto, é bom. Só que normalmente o cara que tem um QI alto, normalmente ele tem 2 características, ou ele é tímido ou arrogante. Isso acaba com o QR, que é o quociente relacional. E o meu outro Q é o quociente emocional. Quando eu tenho o equilíbrio dos 3 Qs, eu tenho uma pessoa que, de fato, tem um negócio que vai para o próximo nível. Ele tem que ser inteligente intelectualmente, tem que ser bem relacionado, tem que saber se relacionar. Fazer network não é conhecer pessoas. Uhum. Você tem que ser querido, tá? E para ser querido, antes de pedir, você tem que dar muito, tá? Chega, dá um outro podcast, como ser interessante, Uhum. tá? É um outro podcast. E o que é? O quociente emocional, para que você não se abale com fatos que você não pode controlar. E você ter uma inteligência em relação a isso. Então, a consciência que o Plínio falou antes sobre outro assunto, mas para agora é a mesma coisa, eu chamo de maturidade. Eu trazer do inconsciente para o consciente. Não precisa maturidade. Eu não sabia que era assim, agora eu sei. Tá, então como é que você vai jogar o jogo agora? E aí, vamos para a educação do profissional de saúde, que esse é o tema central aqui. A educação depende de 2 coisas. Uma, da escola educar. Do outra, o aluno aprender. Uhum. E entre o que é ensinado e o que é aprendido tem um abismo. Uhum. Entre o que eu ensino e que o aluno realmente absorve, pode haver um abismo. Parte dessa conta pode estar por conta da técnica de ensino, mas a maior parte, e eu diria que 90%, é a qualidade da aprendizagem quando ela não é consciente. Por quê? Porque quando eu tenho uma aprendizagem consciente, eu paro de tretar na hora que eu estou no curso. Então, tem alguns modelos que você pode ter o teu aprendizado. Então, eu estou numa sala de aula, tem uma galera me assistindo que tem uns que estão no celular. Estão pensando em outra coisa. E aí, pensa o seguinte, se você está só me ouvindo, a tua capacidade de
internalizar o que eu falei é uma. Se você está com total foco no que eu estou falando, total foco, 30% do que eu falo, você ou não entendeu ou entendeu errado. Por que eu te falo isso? Quando eu e Plínio, a gente está falando, que a secretária ela deveria fazer uma ligação quando a pessoa acaba uma cirurgia, aí você automaticamente desconecta do que a gente está falando, pensa na tua secretária, que ela não ligou para a dona Maria, ela deveria ter ligado para o seu João, e enquanto isso a gente está falando. A nossa boca está mexendo, você não está escutando nada que a gente está falando. Uhum. Então, mesmo com foco total, você só absorve 70%, porque 30% você desconecta. Agora, imagina quando soma isso ao celular que alguém perguntou, e aí, você vai na festa hoje? E aí, vamos ao shopping amanhã? Então, se você faz isso, menos coisa você entende. E é muito fácil da gente avaliar isso. Eu pergunto, Mariazinha, você entendeu o que eu falei? Entendeu? Então, o que é marketing outbound? Cri. Uhum. Ela ouviu, criou ali uma percepção, mas ela não sabe, porque ela não, de fato, não aprendeu. Eu vou para o segundo nível de aprendizagem. Tá? O primeiro é quando você escuta. O segundo nível é quando você bota no papel. E agora eu vou trazer um exemplo que todo mundo que está ouvindo a gente aqui conhece alguém que na época do colégio ou na faculdade fala assim, tem prova hoje de farmacologia? Tem, tu não sabia não? Tem. Dá uma olhada no caderno e tira 9,5. Lembram dessa galera? Eu sei que estão balançando a cabeça, dando um risinho, falando que sim. Então, eu era um desses caras, é por isso que eu vou te falar sobre o que é isso. Quando o Plínio está falando, eu estou ali, escutando o que ele está falando, eu tenho duas maneiras de anotar. Uma maneira é a maneira escrivão. O que ele fala, eu transcrevo. O que eu entendi? Bulhufas. Nada. Eu só transcrevi. Eu só transcrevi o que ele falou, mas eu não entendi nada. Então, na hora de eu estudar, isso me dá um trabalho. Eu leio 5 horas e não consigo formar um conceito na minha cabeça. Ao passo que, na hora que ele está falando, eu estou escutando, passo por um papel, o esquema é cheio de seta, cara, isso faz aquilo, tal. Normalmente é o que mais pergunta, porque ele precisa aprender para botar no papel, e aí, na hora que ele botou no papel, ele passou o olho, ele sabe, porque ele aprendeu durante a aula. Uhum. E o terceiro nível, que é o mais alto, que é o da sabedoria, é o que eu e o Plínio fazemos, quando a gente ensina. Vocês estão achando que a gente está ensinando a vocês, mas quanto mais a gente para ensinar, mais eu aprendo, mais o Plínio aprende. Porque a gente tem que dominar de uma forma, ter um entendimento de uma forma para poder passar para alguém. Então, qual é o nível de aprendizagem que você faz? E aí a gente faz um paralelo disso que eu falei, com a falta de cultura de formar empreendedores. Eu te falo, se você não tem uma consciência do teu aprendizado e não tem a consciência que você tem que sair desse modelo depositário educacional, desse modelo onde você precisa saber empreender, desse modelo onde você precisa saber planejamento estratégico, que é a educação de quem vai ser empresário, você tem que saber empreender. E ninguém vai te estimular. Nunca vai te estimular a fazer uma gestão jurídica, gestão contábil, a gestão de marketing, de vendas, administrativa, operacional. Se você não vai fazer isso por sua conta, você não vai fazer. A faculdade não vai te ensinar e nenhum outro curso técnico. E aí você tem um grande dilema, que é a tua autorresponsabilidade sobre o que você está abrindo. Então você tem um negócio, olha a manada, para eu passar a voz para o Plínio aqui. A manada, eu estou na faculdade. Qual é o comportamento de manada? Quando eu sair da faculdade, eu tenho que ir para uma clínica populeira para pegar a mão. Quem te disse isso? Quem te disse isso? Que verdade é essa? Que crença é essa? Quando a gente fala de jornada, de você sair do ponto A para o ponto B, que a gente vai te ensinar teu roadmap, clínica populeira está no caminho do teu roadmap? Eu quero ter uma clínica pica das galáxias, igual do Picanso. Não, vai te jogar para o outro lado. E aí você trabalhou durante 2, 3 anos na clínica popular e conseguiu um dinheirinho e falou, vou sair desse inferno. O que você faz? Você abre o seu consultório sem ter nenhum paciente. Você faz outra burrada por conta da tua crença, que não foi uma crença de assim, cara, o que eu não sei? É trabalhar certo, mas no público certo. Em vez de eu aprender com o Plínio, fazer um curso de gestão com ele, uma mentoria com ele, eu vou abrir um consultório. Aí eu não tenho cliente. Ao invés de eu aprender a ter cliente, você tem convênio. Ué,
Olha o remédio que você dá para a dor que você tem. Eu não sei captar cliente. Tá, então a minha solução é atender convênio, que paga muito pouco. Ou fazer especialização, né? Ou especialização. Eu não tenho cliente, eu não sei vender. Hoje eu falei para uma menina lá, na turma que eu dei aula hoje, ela falou, eu faço um lábio muito bom, não, mas eu não consigo cobrar isso aí lá onde eu moro. Eu falei, você não sabe precificar e vender. Eu dei um exemplo de como se vende. Falou, nossa, Eduardo, é fácil, né? Eu falei, você não tem que decorar o exemplo. Tem que pensar no porquê eu pensei nesse exemplo. E de como você traz a narrativa para o teu cliente ter desejo, quando tem desejo, aumenta o valor percebido, e no final você fala o preço que ele vai trocar por toda aquela experiência que ele teve. E aí ele tem uma tendência, se você fez o trabalho de casa direitinho, ele tende a achar que o valor que ele vai levar para casa é maior do que o preço que você cobrou. Por isso chama valorização. E aí você tem mais valor do que preço. Se ele não achar, ele te achou caro. E a culpa foi tua, na maioria das vezes. Ah, mas aonde eu tenho um consultório, não dá para fazer isso. Mas quem mandou você montar o consultório ali? A culpa é toda tua sempre. O cliente que eu atendo que vinha na clínica popular. Mas é porque você botou para esse público ir para lá. A culpa sempre é sua. Pode falar, Plínio. Falei demais aqui. Não, assim, eu fico vendo que para gente que trabalha, a gente que milita, a gente que ensina, como para mim, para você, para uma galera que a gente conhece, que são amigos nossos, isso é uma causa, é nossa missão de vida. Então, quando a gente fala do assunto, primeiro, que a paixão fica evidente. E segundo, que a gente quer vomitar um MBA aqui para todo mundo, né? Que a gente quer... Cara, porque aí, né? Mas enfim, eu queria, como o nosso horário já está assim, estouradaço aqui, eu queria falar com você a respeito de algumas coisas assim. Você, cara, é um cara que eu admiro como, bom, além de amigo, enfim, né? É um cara que é um dentista muito completo, que ama ser dentista, que defende a causa, etc., mas que também é um empreendedor e que vence algumas barreiras complexas. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para quem ouve a gente, ou vê, quem estiver aqui no YouTube, como é que foi, ou tem sido, empreender no Brasil montando um software. Cara, da onde saiu essa piração de montar um software? E como é que é esse troço? Conta um pouco como é que foi, como é que está sendo essa jornada sua de montar um software. Porque você podia estar sossegadão, ensinando, fazendo seus cursos online, presencial, mentoria, enfim, atender paciente. Você estava bem, você não tinha que se meter nessa encrenca, de verdade. Por quê? Conta pra gente por quê, como tem sido isso, e aproveita e depois conta um pouquinho sobre o Self-Manager, que é o software em questão aqui que eu estou mencionando. Bom, vamos lá. Vou falar que o culpado disso foi você. Me inclui fora dessa, cara. O culpado foi você. Na verdade, era uma época de vida que eu ainda não tinha o que eu falei que eu hoje acho que tenho muito, que é a consciência de tudo que a gente faz e por que a gente faz o que a gente faz. Uhum. Eu fiz um curso no Sebrae chamado Empretec em 2011. E depois do Empretec, eu acho que tudo que eu faço, eu tento pensar em por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, e isso ter um direcionamento estratégico mais relevante na tomada de decisão estratégica. Tudo começou em 2008, quando o Plínio, esse que está aqui do meu lado, quem não está vendo no podcast, mas a gente está aqui lado a lado no vídeo. O Plínio, ele mandou, depois de uma palestra que a gente fez lá, que eu assisti ele, uma planilha de Excel chamado Forme Preço 2008. Forme, underline, Preco 2008. Isso. E aí eu falei, caralho, desculpa o palavrão, caracoles, como é que as pessoas não têm esse tipo de conhecimento? E era uma planilha muito bacana, mas muito bacana. E aí o que eu fiz? Na época eu já estava dando aula, eu já tinha acabado o mestrado, e eu dava aula exatamente de formação de preço, que era exatamente a minha maior paixão. Como formar preço, eu achava isso um absurdo as pessoas não saberem. Peguei a planilha do Plínio, e a minha ex-mulher, a Luana, que hoje é minha sócia, eu falei, Luana, tem umas coisas que eu queria incrementar aqui. Dá para fazer isso, dá para botar com mais consultório, dá para botar com mais aquilo. E eu transformei a planilha do Plínio numa planilha de Excel ainda, 3 vezes maior,
porque tinham mais possibilidades ali. Uhum. E aí, uma vez em Roraima, eu fui dar uma aula em 2011, o início de 2012, e alguém me perguntou, quando eu dei aula pela planilha, ó, tem que fazer isso, tem que fazer assado, tem que fazer aquilo outro. Se tiver um dentista que recebe comissão, recebe assim, um dentista que recebe uma diária, recebe assado. E aí tinha tudo isso lá na planilha. E alguém perguntou assim, Picanso, você me vende essa planilha? Falei, opa, nunca pensei em vender. Isso era só material para eu dar aula. Falei, como é que eu vou vender essa planilha? Pô, é um arquivo de Excel. Eu vou mandar o quê? Por e-mail para ele? O cara deposita? Na época não tinha nem Pix. Aí eu falei, cara, não, tem um negócio aqui. Eu vou pensar se eu vou vender. Aí eu pensei, vou vender um CD. Para quem é da geração nova, CD é uma coisa que existia, que tinha uns dados, um disquinho, tá? Eu vou vender um CD, faço um labelzinho em cima, um selo, com a minha marca. E aí, depois, não, eu vou vender um pendrive. Vou fazer um pendrive com a minha marca. E aí começou o primeiro projeto em 2012, quando eu convidei o Plínio para participar do primeiro Ego Meeting no Via Parque. Lembra? Lembro. Eu conversei com o cara que tomava conta de TI do Via Parque. Falei, cara, você consegue transformar isso aqui num aplicativo? Ele, cara, consigo. E me cobrou R$2.000 na época. Ele era filho de uma amiga minha, tinha 26 anos, e depois de 8 meses, ele não conseguiu fazer as fórmulas que a Luana criou no aplicativo, e ele morreu num acidente de moto. Putz. Sabia dessa história, Plínio? Não, essa parte eu não sabia, não. Então, morreu num acidente de moto. E aí, cara, eu falei, puta, que merda, e agora? Aí o que eu pensei? Primeiro, pô, um peso, um garoto, cara, 26 anos. Puxa. Tá? Bateu, não bebia, não se drogava, não nada. Perdeu a direção lá, bateu num poste, não sei se um carro fechou. Enfim. E aí, no outro ano, eu desisti. 2013, eu falei, cara, eu vou retomar. E aí eu conversei com um amigo meu, que é contador, e as minhas ideias de fazer atrelado a um prontuário, uma agenda, a gente começou ali, botar livro caixa e tal, e aí virou uma ferramenta um pouco mais consistente. Era um ano que tinha uma crise aqui no Brasil, e o que aconteceu? O Paulinho, que é esse cara, ele saiu da empresa, não me falou de forma clara, e depois de um ano não tinha nada pronto. Por quê? Porque eu tinha alinhado que 30% era da empresa e 70 meu. Eles iam fazer e eu não ia pagar nada. Como eu não paguei, ninguém fez. Só que eu só fui saber depois de um ano. E eu perguntava para o Paulinho, e aí? Resumo, fui para uma outra empresa. E aí na terceira empresa, já 2015, eu falei, ó, quanto vai custar, tal. Apresentei, já estava muito mais madura a proposta, a ideia. E o cara me falou, ó, em 6 meses está pronto, vai custar 114 mil, e eu ia lançar no Ciorge 2015. Faltando um mês para o Ciorge, esse meu amigo chegou, tenho 3 notícias. Uma não vai ficar pronta até o mês que vem, nem fudendo. Lá para o final do ano, no mínimo. Isso. Segundo, depois que a gente vê que você é um cara cheio de ideia, que eu vi o tamanho do negócio, não vai custar 114 mil, vai custar 309. Falei, e a terceira notícia? Eu vou morar em Portugal. Você vai ficar com outro sócio. Falei, não, cara, não é nada disso que eu combinei. E aí botei uma pá de cal em cima. Em 2016, comecei de novo, e é com essa empresa que eu estou do zero, construí de uma forma muito desordenada até 1 ano e meio atrás, quando a gente, de fato, eu botei um gestor de projeto para que o projeto saísse. Então, o Self-Manager, ele nada mais é do que uma ferramenta para que o meu aluno, meu mentorado, o teu aluno, teu mentorado, e de todos os profissionais sérios de gestão nesse Brasil, tem para ter uma ferramenta para que possa se aplicar o conceito de formação de preço, cálculo de hora clínica, cálculo de preço, sabendo a margem de lucro exata, você poder botar para cada dentista que está lá um tipo de remuneração específica para gerar preços diferentes, ou se o preço for igual, você vai ver que a tua margem de lucro é diferente. E aí eu consigo colocar uma ferramenta para fazer. Então, hoje eu tenho o que eu chamo de trilogia, que é o dentista empresário, que é uma mentoria que o Plínio faz parte dessa mentoria, desse projeto, onde a gente ensina uma filosofia e um método. A comunidade Odonto Black Box, só que são 60 horas. Tá? E é só isso, e eu não pretendo ter mais nada.
tá? Eu indico todos os meus alunos irem fazer curso com o Plínio. Eu indico mesmo. Ele sabe que tem um monte de aluno meu de lá que vai para lá. Porque é para complementar, assim, ó, eu não tenho, quer mais contabilidade? Vai com a Rita. Quer mais jurídico? Vai com o Limark. Quer mais marketing, gestão? Vai com o Plínio. Gestão de pessoas? Pode ir com o Estevão. Você vai ter mais, porque eu não quero ter mais produtos. Eu quero instalar, o Juliano Mesquita que fala isso, onde tudo começou, né? Eu quero instalar a pessoa minimamente com conhecimento de gestão, do negócio e de autoconhecimento, que é o Next Level, faz parte do processo. Eu tenho a comunidade Odonto Black Box, que é o encontro semanal para tirar uma dor do consultório. Então, é um bate-papo, que é em forma de live, que a pessoa quer assistir gratuitamente, ela vai lá toda segunda noite. Eu quero ver todas as aulas, ela paga uma anuidade para fazer parte da comunidade. E, então, é uma filosofia, um método e uma ferramenta, que é o software. E aí, hoje, eu estava reclamando de 300 mil reais, eu já botei mais de 2 milhões. Essa é a minha próxima pergunta. Quanto você já investiu? Mais de 2 milhões? Já, mais de 2 milhões, e cada mês são mais 60 mil para poder funcionar do jeito que está, tá? E a gente ter exatamente uma ferramenta para o dentista. Com 2 milhões eu poderia ter 4 Porsches? Poderia. Mas ter carro não é valor para mim. E aí é uma outra coisa que a gente, vou fazer venda, Picanço, mora em frente à praia, vou dar um Porsche para ele. Cara, carro para mim tem que ter ar-condicionado e direção. O meu carro é um CR-V 2009. A gente está em 2021. Meu carro tem 12 anos e está muito bem, obrigado. Então, não é porque eu tenho a condição que eu vou ter um carro assim, porque carro não é valor para mim, até que alguém me prove o contrário. Enquanto eu não tenho isso, não desperto desejo. Se eu não desperto desejo, eu não pago por isso. E é o movimento de todo mundo que vai comprar alguma coisa. Então, quando a gente vai estimular dentistas a entrarem nesse mundo da gestão, eu falo, a minha ferramenta, quando a gente vai pensar em negócio, é o market share, que é a fatia do mercado que eu penso em ter, com 20 mil dentistas se formando por ano, e a gente tem aí quase 380 mil dentistas já formados, eu estou no market share que eu quero 20 mil assinantes. Os 20 mil do topo da pirâmide, os mais interessados em fazer uma gestão inteligente. Nem todo mundo vai ter essa mentalidade, mas os mais inteligentes no que tange a querer o controle do seu negócio, eu tenho uma ferramenta para oferecer que custa um cafezinho por dia. Se o cara calcular por hora clínica, o cara que tem uma cadeira custa 60 centavos a mais na sua hora clínica, quanto é a mensalidade dele. Então, será que cabe 60 centavos a mais? Cada um vai saber se cabe ou se não cabe. Mas, primeiro, você tem que primeiro ser picado pelo mosquitinho da gestão. Entender que o planejamento estratégico não é mais opcional. Quem parte para esse novo plano, eu tenho uma ferramenta que vai ajudar todo mundo. Ela acabou de ser lançada, estou numa fase de primeiro ano, então é um ano de maturação, tem muita novidade para sair, muita atualização para sair, que está muito legal. Tá? Mas você tem prontuário, tem agenda, você conversa com tudo, paciente, você sabe quanto está feito, quanto está devendo, e os relatórios são muito fáceis de serem gerados. Já está redondo? Já está funcionando direitinho? Já está redondo isso? As funcionalidades básicas estão funcionando? O básico está redondo. Tá. Só que tem coisa que, puta, tu vai amar. Tu vai... Plínio, eu quero ver a nova versão, não vi ainda, né? Depois eu quero ver. Então, eu vou te mandar licença, já estou deixando aqui no podcast que o Plínio Tomás terá uma licença vitalícia. Opa! Tá? Gratuita, vitalícia, para ele usar e abusar do self-manager enquanto eu vivo for. Tá? Então, vou fazer uma pergunta para você, que bom, eu vou aguardar porque eu quero fuçar, porque, cara, as versões que eu já vi são maravilhosas, eu recomendo pra caramba, tenho recomendado. Funciona para quem não é dentista? O self-management pode ser usado por médico, por fisioterapeuta, fono, sei lá, ou não é a melhor função, a melhor ferramenta? O que você me diz disso? Vamos lá. Eu estou no momento agora que eu estou iniciando a V2, que é a versão 2 do software. A V2, ela contempla o Self-Manager Odonto, que é o que a gente tem hoje, Self-Manager Saúde, que vai para todo mundo, e vai ter um Self-Manager Profissionais Liberais, que vai para engenheiro, vai para arquiteto, vai para advogado, que tem coisas diferentes. O modelão é parecido, só que, por exemplo, na de hoje, a tabela de preço ela já é composta com 300 e poucos procedimentos. Cada procedimento eu já alimentei... Ela já vem carregada? Ela já vem carregada com isso? Já vem carregada. Top. Os 300 procedimentos
já vem com a fração do custo variável de tudo que se usa em cada procedimento, inclusive equipamento que deprecia por uso e não por tempo. Porque o deprecia por uso, ele vai lá para cálculo de hora clínica, para recompra e para payback. O por uso não. Então eu boto lá, um motor de implante, ele deprecia por uso. Então eu boto que ele faz 3 mil implantes e queima. Então em cada implante que eu faço, tem 3 mil avos de um motor. Entendeu? Então, e eu já botei isso tudo lá. Então, quando eu fizer o saúde, essa tabela vai estar em branco, vai ter assim, procedimentos mais básicos, com materiais mais básicos, e que a pessoa vai lá e vai alimentar. Então vai dar mais trabalho para fazer. Porque é a fração do custo variável, que é uma coisa que é importante falar. Não é o que você paga na dental. Você paga na dental, você imobiliza um capital. É quanto se usa a fração do procedimento que vai impactar no preço dele. Na unidade. Não o que você pagou na dental exatamente. Perfeito. Então, assim que sair, cara, você avisa a gente que a gente até comenta aqui no podcast para as pessoas, para dizer Já que vou mandar existe. hoje. Né? Não, tô falando as versões novas, a versão saúde e tal, me avisa que eu já conto para as pessoas aqui que ele hoje, existe. se um profissional médico quiser usar, ele pode usar. Se ele se basear somente na consulta dele, pode usar tranquilamente. Tranquilamente. Porque ele vai se basear na consulta e na hora que ele entra para fazer, o sistema ele faz duas coisas. Ele faz o cálculo de hora clínica da estrutura e faz o cálculo de hora clínica do profissional. São os investimentos que você fez na estrutura, são uma coisa, investimento no seu capital intelectual, outra. Inclusive, provisionamento de férias, provisionamento para novos cursos. Quero fazer mentoria Action, mentoria Pleno, mentoria Dentista Empresário. Eu tenho uma verba por ano, que é quanto eu posso usar para eu me aprimorar. Então, você faz um planejamento do profissional que você deseja ser. Você quer ser um profissional de preço premium, aprendendo somente em dica em live, não é muito compatível. Então, invista em cursos, tá, que vão te levar para o próximo nível. O Plínio deu um exemplo uma vez, em algum podcast que ele estava falando, sobre um livro. Se você paga R$800 no livro, e ele te ensina uma técnica, que você cobra 5 mil na técnica, faz 10 vezes, dá 50 pau. Então, 800 ficou barato. O tipo de conteúdo que eu ministro, o Plínio, ele te leva para outro nível, por quê? Porque ele faz com que o teu ralo, teu furo do balde, diminua. Pode até não vedar, mas diminui. Quando eu ensino a parte tributária, você paga menos imposto dentro da lei. Eu acho engraçado isso. Perdão, pode terminar. É que hoje uma galera fala assim, eu faço pessoa física, pessoa jurídica, não tem a menor ideia do que está fazendo. Ele pega o livro caixa, que ele deveria colocar no Carnê-Leão, que é mensal e obrigatório, desde 79 ele não faz Carnê-Leão. E a partir desse ano é web. Se o cara não alimenta no mês certo, ele tem um neon em volta do nome dele para a Receita chamar. E chama automático, não é porque não gostou do nome. É só, quem teve 5 lançamentos fora do tempo, tá? Bloquear CPF. Acabou. Você tem que ir lá prestar esclarecimento. Pega uma fila. E assim, já fizeram com o INSS, que é obrigatório, arrecadaram 817 milhões em 2019. A multa que um dentista pagou variou de 20 a 100 e poucos mil, de acordo com quanto de errado você fez. Tá? Então, saber o que a gente ensina faz com que você tenha mais dinheiro no bolso. E mais dinheiro no bolso te dá mais liberdade para fazer outras coisas, para você viajar, para você comprar um apartamento, para você comprar um carro, para você gastar com mulheres, para você gastar com homens, para você fazer o que você quiser, até para você não fazer nada, mas sobra para você, para o seu futuro. Pode falar, Plínio. Mas enfim, a gente tem tantos benefícios de fazer gestão que a gente já estava falando. O que eu ia mencionar é que só na semana passada, duas pessoas fizeram quase o mesmo comentário. O comentário é o seguinte: a mentoria Action, a minha mentoria, ela custa 10 parcelas de R$867. Ela dura 10 meses, então é uma mensalidade de R$867, que eu acho extremamente barato. Mas enfim, também acho. Eu acho extremamente barato. Então vamos somar? R$8.600. Muito bem. A pessoa me falou assim, cara, mas eu não sei, porque é caro. Ele começou a falar isso, né? Eu nem argumento que eu tenho preguiça. Eu não argumento que eu tenho preguiça. De verdade, vou ser sincero, eu tenho preguiça. Mas a pessoa, eu só fiz um comentário, ela faz alinhadores. Uns alinhadores famosos. Aí, né? Falei, quanto você cobra? Ela já tinha me falado. Ela cobra por volta de R$18 mil. Falei, criatura do céu.
se com o que eu tenho para te falar, ao longo de 10 meses, com reunião toda semana, se eu te ajudar a vender meio desse troço, meio, não é meio. Você pagou meio, cara, meio. Vendeu meio a mais. Meio! Eu falo uma outra coisa. Agora só metade dele, vê só um arco aqui, cara. Meio, pronto, já pagou. Assim, é uma visão curiosa, né? As pessoas veem aquele número e falam, poxa, mas tá. Cara, é igual o livro, igual o argumento que eu sempre falo do livro, cara. Cara, eu não tenho nenhum problema em comprar um livro e pagar R$500 um livro. Eu não penso papel, tinta. Eu, Plínio, não consigo pensar em papel e tinta. Eu consigo pensar, money. Isso aqui se transforma para minha cabeça. Isso aqui vem para minha cabeça e se transforma em outra coisa. Se transforma em valor agregado para mim, se transforma em relacionamento, ou seja o que for. Isso aqui é input de alguma coisa que vai se transformar em outra. É isso aí. Mas tem gente que vê o livro como papel. Nossa, mas um livro custa 400? Cara, não é um livro. É o conhecimento que custa 400. Não é o livro. Exato. Não é o objeto livro. É o conhecimento que está lá que custa aquilo e só aquilo ainda. Custaria muito mais do que aquilo, né? E por aí vai, né? Enfim, isso é relação de valor. Eu tenho preguiça de discutir isso, não discuto mais. Eu falo uma coisa que é o seguinte: como eu sei da qualidade das tuas mentorias, porque inclusive eu me inspiro em você, tá? Deixo claramente para todo o Brasil, eu me inspiro no Plínio. A aula que eu dou de impostos, que eu tenho um simulador lá de quanto o cara economiza, eu falo assim para ele: você faz o seguinte, você está achando caro quanto é a mentoria? 5 mil, 10 mil, 15 mil, 12 mil? Faz o seguinte, eu posso não te cobrar nada. Ah, pode não cobrar nada? Desde que você tenha a tua parte financeira organizada. Deixa eu ver quanto foi teu faturamento nos últimos 12 meses. E o teu lucro. Se você mostrar isso e fizer o que eu ensinei, o que você fizer a mais, metade é meu. Topa? Se topar, tô dentro. Porque minimamente, só a parte de imposto, a pessoa tendo um faturamento, Plínio, de 20 mil por mês, faturamento, e eu ensinando para ele a parte da pessoa física com livro caixa, ou simples nacional, ou lucro presumido, o quanto gera de economia, pode gerar uma economia de 4 mil por mês dentro da lei. Dentro da lei. Fato. Então, num ano, dá 50 mil. Fato. Num ano. Então, assim, cara, eu vou te ensinar a sobrar mais 50 mil. Se você não quer pagar 5, 10, faz o seguinte, me paga 25, que é metade dos 50, então, que vai sobrar. Aí ele fica me olhando assim, puta, então vou me inscrever. Então, é a mesmíssima coisa comigo, né? A gente ensina esse tipo de coisa também. Assim, cara, só com o que eu vou te ensinar a economizar, você vai pagar esses R$800 por mês. Só o que você vai economizar. O que você vai ganhar vai ser multiplicado por N, não é por 2, por N. E todos os outros que já passaram pela mentoria testificam isso. Mas a pessoa, não, mas veja, cara, então, se você está no ano, mas veja, não está pronto para fazer a mentoria. Tem a prova social, a gente tem a prova social, todo mundo que faz ama, só que é o preparo da pessoa, e é o que eu falo. E agora eu vou mexer no brilho das pessoas. O dentista tem que estar preparado para isso. Tem que ter uma inteligência para isso. E nem todos têm inteligência. E aí, eu falo mesmo. Porque assim, se você tem uma mentalidade somente de empregado, ainda assim, você deveria aprender a vender o seu passe. Então, ainda assim, precisaria saber de gestão para ver o que você não vai montar, mas sabe como monta, para nós negociar comigo, que sou dono do consultório, queria um salário de 25 mil. Você tem o argumento para eu te dar 25 mil. E você só vai aprender isso, mesmo com a cabeça de empregado, sabendo tudo sobre gestão, marketing, estratégia, finança, empreendedorismo. É isso aí. Exatamente isso. Não tem como ser diferente. Que é chamado de intraempreendedor. É o cara que tem a cabeça de empreendedor, mesmo sendo empregado, e bola para frente. Eu não quero ter empresa minha, mas eu quero ter esta cabeça dentro de outra. Isso chama intraempreendedorismo. E é maravilhoso. E funciona bem pra caramba e tá tudo certo. Edu, caramba, bicho, cara, a gente já deu a hora, né? Deu a hora. Deu a hora aqui já. E tem muita coisa que a gente poderia ficar falando e nossas conversas sempre são assim, sempre são, né? Boa, né? Boa. Então, que bom. Quero te agradecer mais uma vez aqui pela sua presença, cara,
pelas provocações que você me ajuda a fazer, né? São provocações isso, porque quanto mais pessoas, a gente tem dito isso, eu tenho dito você também, quanto mais pessoas tiverem uma mentalidade mais aberta, menos estigmatizada, o que é gestão, o que é marketing, de uma forma positiva, mais pessoas se libertam. Quanto mais pessoas se libertando, mais a gente faz uma mudança efetiva na classe, né? Estamos há anos pregando e fazendo nesse movimento, literalmente é um movimento, né? Literalmente pregando também. Literalmente pregando também. E eu vejo que mais recentemente parece que tem mais pessoas, ou mais rapidamente estão se abrindo para isso, né? Acho que finalmente o negócio está começando ainda a acontecer, tem muito chão aí pela frente. Mas obrigado por ser meu companheiro nessa jornada, nessa missão, por estar com a gente hoje aqui. E, cara, espero que a gente possa ter várias outras oportunidades de bater papo aqui, que você venha outras vezes aqui no podcast também, para que a gente possa aprofundar outros e tantos temas que a gente passou superficialmente hoje, para a gente poder aprofundar. Mais uma vez, obrigado. Pode deixar suas palavras finais aqui. E como é que as pessoas te acham também? Conta aí para a gente nas suas considerações finais. Pela admiração que eu tenho por você, Plínio, um convite não é convite, é uma convocação. Então, eu vou estar sempre a postos, abro minha agenda aqui para a gente poder bater esse papo, e sempre é assim, com essa vibração. São dois apaixonados pelo que fazemos, isso é muito, muito bom. As pessoas me acham, eu vou brincar aqui, Instagram, bota Eduardo Pica, que eu sei sempre o primeiro, que é Eduardo Picanco, de Eduardo Picanço. Tem gente que escreve Picanço com S, com C cedilha, o meu é com C cedilha. Então, o arroba é Eduardo Picanco, mas normalmente botando Eduardo Pica, acha. Meu telefone, sei lá, não sei se o telefone adianta, o WhatsApp. Quem quiser, entra lá, chama no direct, eu posso conversar. Quem quiser o Self-Manager, tá? É selfmanager.com.br, e no meu link da bio tem ali os produtos que eu tenho lá, a comunidade Odonto Black Box, tem a mentoria dentista empresário, que o Plínio fala no módulo Reconstrução e no Next Level, tá? Então, tudo que é meu tá lá, até o grupo Index, que a gente nem falou aqui, que é uma possibilidade de você parcelar tratamento com juro muito baixo, receber no dia seguinte. Quem quiser também pode me perguntar, que eu falo lá no meu Instagram, e aí eu passo o meu WhatsApp, e a gente vai conversando, tá? Sou uma pessoa muito acessível. Quando você me chama pelo teu perfil, eu respondo no dia. Se for por grupo, nem sempre, a não ser que você marque o arrobinha lá, que eu vejo que alguém me chamou. Eu tenho 200 grupos no telefone, então, mensagens pessoais eu respondo no dia. Então, é isso. Então, pessoal, muito obrigado. Eu espero que esse papo sirva para vocês darem mais um passo em direção às pessoas que vocês querem ser no futuro. Quero falar que essa pessoa que você quer ser no futuro, ela só vai acontecer, ela só vai viver se você fizer a jornada para chegar lá. O que eu posso falar é, eu e Plínio ajudamos vocês todos a fazerem a jornada de vocês, a traçar o mapa, o seu roadmap, tá? Para chegar lá, tá? Mas você tem que querer chegar e saber onde quer chegar. Se você não souber onde você quer chegar e não quiser chegar, você não vai a lugar nenhum. Você só vai trabalhar. E quem trabalha demais, a máxima, não tem tempo de ganhar dinheiro, mas é trabalhar no operacional. Se você trabalha sem estratégia, você pode ir muito rápido, trabalha muito, mas você, de fato, o dinheiro entra, sai, daqui a pouco tem um processo, ou trabalhista, ou civil, ou qualquer coisa, porque você não esteve atento a uma etapa da jornada, e por aí vai. Então, o que eu quero é que vocês sejam profissionais respeitáveis profissionalmente, tecnicamente, como dono de negócio, no lado pessoal e no lado estratégico, tá? E eu sei que eu estou falando só para o topo da pirâmide, tá? A massa não tem ainda capacidade cognitiva de entender o que a gente está falando, mas a gente está tentando e a gente não vai desistir. Então a gente quer puxar mais gente para o topo da pirâmide. Eu quero que essa pirâmide também vire um cilindro. Mas por enquanto, quando o Plínio chegou, era só o biquinho da pirâmide. Nossa. Agora. Era uma floresta ainda. Era uma floresta. Ele estava lá. Exatamente. Hoje, que eu falo de 380 mil dentistas, talvez 10%, 30 mil, entendo o que a gente está falando. E eu quero que você faça parte dos 30 mil. Que a nova odontologia vai estar feita de profissionais que têm o desenvolvimento técnico, que é o 1.0, o do negócio, que é o 2.0,
pessoal 3.0 e estratégico com visão de longo prazo, que é o 4.0. Então, a odontologia 4.0 envolve os 4 desenvolvimentos. Então, você tem que estar atento a todos eles e não mais um curso de especialização, mestrado, doutorado. Porque isso é só o teu 1.0 ficando melhor. Tá? Faça os outros. E a gente está aqui para te ajudar. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu! Show de bola! Eu falei que valia a pena você ficar aqui e ouvir essa entrevista? Valeu, não valeu? Muito bom, tem muita coisa para a gente pensar, são provocações que valem a pena a gente refletir sobre isso e tomar algumas decisões, algumas atitudes com relação a esses assuntos todos. Então, a gente fica sempre à disposição para poder conversar a respeito. Eu tenho certeza que o próprio canal aqui do Consultório Empresa e tantas outras oportunidades que a gente tem sempre são bons motivos para a gente caminhar junto. Show de bola! Obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez, por estar até o final aqui no podcast Consultório Empresa, e a gente se vê na próxima semana. Forte abraço!